Aquele processo assim da renovação da vida é tão importante. Então, essa ideia de estar plantando mais próximo das pessoas é que motiva a gente, assim. Bem-estar, evitar doenças futuras. Acho que mais do que a gente pensar numa grande massa, a gente cuidar da gente mesmo e de quem está à nossa volta. Surge uma esperança de produzir o próprio alimento. O jeito mais sustentável possível. De forma orgânica, muito mais nutritiva. É o lema nosso, é o cultivar a experiência. Sim, tem gente que diz que é um ato revolucionário, eu até acredito nisso mesmo. O planeta Terra está dando sua resposta por estes milhares de anos de utilização sem controle. Ele pede socorro. Centenas de anos apenas extraindo recursos naturais de maneira desenfreada. Acontecimentos catastróficos seriam um alerta, um pedido de socorro. Nós, seres humanos, normalizamos as situações que tiram a natureza de seu equilíbrio natural. Nos excluímos de responsabilidade quando se fala neste desequilíbrio. Passamos a nossa responsabilidade para o outro, para as grandes corporações. Mas e se nós consumíssemos de maneira consciente? Teríamos essa produção excessiva? O que nós, como indivíduos, podemos fazer para desacelerar este processo? Conhecimento. Ele expande a nossa criatividade para nos adaptarmos a novas realidades. A minha horta ela surgiu com uma ideia que veio de um grupo de amigos. Veio da experiência que cada um estava tendo em criar sua própria horta em casa. Com isso a gente sempre tem à mão aquele alimento saudável que a gente mesmo está cuidando. Vem aquela experiência que a gente tinha no colégio de colocar o feijãozinho no algodão. E um dos amigos, clientes que a gente tem que adoram são as crianças. As crianças adoram estar mexendo com os kits. A minha neta Sara, que vai fazer 4 anos a semana que vem, é que me ajuda muito. Eu tenho envolvido bastante ela nesse processo de plantar, de regar, porque você, mexendo com a terra, você plantando, você vê nascer, você colhe, você come, É aquele processo assim da renovação da vida é tão importante. E colher, ela sabe colher cebolinha. Se você precisa de cebolinha na hora do almoço, é só pedir para a Sara, ela vai correndo lá e colhe. Às vezes ela arranca a raiz com raiz, mas não faz mal. Tem relatos desses clientes nossos, esses amigos, que falam que as crianças, quando chegam da aula, a primeira coisa que queriam fazer é ver o quanto que a hortinha tinha crescido, o quanto que a mudinha tinha crescido. Então tem várias fotos que eles mandam que estão as crianças felizes com o pacotinho na mão. Então é uma experiência para a gente que é muito gratificante, ver a felicidade das crianças trabalhando. E aí a gente vê que não é só o feijãozinho, a gente pode ter essa experiência com as crianças com todas as sementes. Então pode passar para elas que elas podem cultivar todos os alimentos desde pequeno. Expresso Curitiba começou há 6 anos atrás. Então a gente começou como um hostel e café, a gente continua sendo um hostel, mas acabou que o hostel, que era a atividade principal, acabou virando uma secundária. Hoje o restaurante é a nossa principal atividade, junto com a fazenda urbana. A gente tinha um terraço, a gente começou a plantar algumas plantas ali, alguns temperinhos, foi pegando gosto. Bem bacana, além da gente mesmo usar aqui, a gente também repassa para alguns restaurantes assim, selecionados, alguns parceiros, e também usam nossos cogumelos e nossa salada. Então é bem legal, a salada fresca, do jeito mais sustentável possível, então ela vai realmente direto da fazenda para o prato. Surge uma esperança de produzir o próprio alimento de forma orgânica, muito mais nutritiva, saindo um pouco dessa automatização e dessa alta tecnologia para se produzir cogumelos.
Então eu decidi vir aqui em Curitiba fazer o curso aqui no Expresso Curitiba para aprender esses novos meios, essas novas técnicas de cultivo de cogumelo. Então depois que ele floriu o cogumelo, a gente colheu. Então aqui a gente tem toda essa matéria orgânica que a gente coloca numa betoneira, depois de tirar isso aqui, junto com 30% de terra. E ela vira um adubo maravilhoso, assim. Então o pessoal de produção orgânica fica louco por esse composto aqui, que é o que a gente faz com o descarte final dos nossos cogumelos, né? E nesse sistema que a gente está fazendo aqui nessa estufa, a gente está produzindo agora aproximadamente 200 quilos de cogumelo por mês. São 50 quilos por semana. Quanto mais a gente conseguir uma alimentação orgânica e ao nosso acesso, isso nos traz uma qualidade de vida muito grande a nível de saúde, bem-estar, evitar doenças futuras. Então tudo que a gente come aqui, a gente mesmo produz. Corta todo esse ciclo do atravessador, do transporte, que vai gerar monóxido de carbono. Então é uma conta que pra gente não faz sentido, assim. A maior dificuldade é vender mesmo, assim. Porque o mercado já tem uma sistemática, né, assim. Então a gente tem que descobrir um consumidor que dê valor para esse nosso produto, que dê valor do produto ser consumido aqui próximo, dele gerar o menos de impacto possível. Então essa ideia de estar plantando mais próximo das pessoas é que motiva a gente, assim. Aqui é mais uma parte da nossa fazenda urbana, que é a parte da hidroponia. Então lá embaixo nós temos a semi-hidroponia, que a gente cultiva a gente adaptou um saco de cultivo de morango para hortaliças. Aqui a gente usa o sistema convencional de hidroponia mesmo, e essa água vem com todos os nutrientes que a planta precisa. Então é um sistema que usa zero agrotóxico e feito aqui assim do lado das pessoas, de onde a pessoa vai consumir mesmo. Esse sistema também, comparado aos sistemas tradicionais, ele economiza 90% de água. Sistema bem ecologicamente correto e sustentável, né? Surgiu a ideia de a gente pegar tudo que a gente precisava para começar a montar. E esse kit a gente colocou todos os itens. Então veio a argila expandida, veio a terra, veio a vitamina, veio a semente, o borrifador, a luva. Então a gente pensou em todos os detalhes para que as pessoas pudessem, pegando um pacotinho, ter tudo à mão, para não ter aquela desculpa, eu vou ter que comprar um monte de coisa, eu não tenho nada à mão, eu não tenho vaso. Então até o próprio pacote a gente picota a parte de cima para que a pessoa destaque e use a própria embalagem para poder estar plantando a sementinha e funcione como berçário. Então, a hora que a mudinha já tiver num tamanho bom, ela pode transplantar dali para um canteiro, para um vaso e continuar o crescimento normal. Então, eu queria uma coisa que eu pudesse deixar na janela da cozinha ou na beiradinha aqui da areazinha. Mas no fim, menina, eu me envolvi de tal maneira que agora eu tenho uma bela de uma horta, que começou assim, nos pacotinhos pequenininhos. Porque a ideia é que eu possa realmente ir lá colher e fazer a saladinha, né? Porque antes era só o temperinho já faz tempo que eu tenho. Então acho que a minha horta é isso, é o cultivar experiências. Experiências de quem está com o kit à mão, que vai ter um alimento saudável, experiências que a gente está gerando para as pessoas que vão estar recebendo um benefício nosso, ou experiências com a reciclagem que vai estar sendo gerada no geral. Então é o lema nosso, é o cultivar experiências. De alguma forma são experiências boas que vão estar circulando em torno da minha horta. Eu acho muito bom. Aqui todo mundo está encantado com a horta, a família toda ajuda, né? Principalmente a Sara. A Sara, então, tem sido assim para ela uma coisa muito boa mesmo, ela curte muito, né? Além de que plantar seu alimento, eu acho que é um ato também muito bacana, assim. Tem gente que diz que é um ato revolucionário, eu até acredito nisso mesmo. A gente poder plantar a nossa própria comida, saber de onde vem o nosso alimento, eu acho que é uma coisa bem... todo mundo deveria fazer. Eu acho que fará a diferença muito em breve na vida das pessoas, da sociedade. Mais do que a gente pensar numa grande massa, a gente cuidar da gente mesmo e de quem está à nossa volta.
A agricultura familiar, ela está intimamente relacionada com a produção de alimentos. Esse sempre foi um sonho nosso, implantar agrofloresta, né? De ver a propriedade como um todo, a sustentabilidade da propriedade, né? Pensando mais nos processos e no produto final, né? Então aí vai de você saber para onde você quer ir. Mesmo, né, sendo uma área pequena aqui, a gente está contribuindo, né, para a população mesmo. Propriedade é um lugar de vida dele. Então se busca toda essa interação para você ter um sistema produtivo. E viver de uma maneira mais tranquila, né? Sem agrotóxicos, uma produção de alimento limpa. Economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Respeita o meio ambiente, que respeita os rios. Conseguir entregar uma mercadoria saudável na mesa do consumidor, né? Mas é um número significativo de famílias que dependem da atividade rural para sobreviver. A maioria na mão, na enxadinha, carpindo. É aquele velho jargão que a gente está acostumado a ouvir. Juntos somos mais fortes. A vida é feita de ciclos e a Terra se renova a todo instante. Seríamos superiores a ela ou faríamos parte dela? A renovação da vida se iguala à renovação da Terra. Ciclos, processos, começos e fins. A mudança acontece a todo instante. Precisamos de flexibilidade para se adaptar a novas realidades. Podemos fazer parte da mudança, ultrapassar as barreiras do medo, cuidar de si e cuidar do próximo, acreditar em si e no próximo. Assim, as peças se encaixam diante da perfeição. Fazer parte, ser unidade com as pessoas, os animais, com o ambiente, com a vida. Olhar para dentro, fazer a sua parte e ver a mudança acontecer. Fazem 6 anos, né, que eu sou agricultora familiar. Então, eu sou formada em serviço social. A gente fez alguns cursos, né, de preparação para produzir, a princípio, um morango. Que nem no nosso caso, a gente, além de produzir, a gente corre atrás da venda, né? Uma parte dessa produção, né? E isso aí toma tempo. Como sou só eu e minha esposa, né? Uma dificuldade que a gente tem na roça é a questão de você depender muito do clima. Mas a gente tinha muita vontade, né? Então aí vai de você saber para onde você quer ir, né? Para que lado você quer ir e enfrentar, né? Bom, o CPRA é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Então o objetivo aqui é simular como se fosse uma propriedade real, mas seguindo os preceitos da produção orgânica e agroecológica. A fazenda ela busca mostrar para as outras pessoas que é possível fazer uma agricultura diferente da agricultura convencional, que respeite o meio ambiente e a sustentabilidade em si. Hoje a gente continua com moranga, né? Que foi a nossa primeira cultura aqui. E também hoje nós temos as hortaliças, né? O fundamental para a gente foi do CPRA, né? Eles nos mantêm atualizados aqui. Então, a agroecologia ela busca esse equilíbrio entre a produção vegetal e o meio ambiente, né? Seguindo a ciclagem natural os processos naturais, né, de transformação da natureza. Ela é um contexto mais abrangente do que é a produção orgânica. Conseguir entregar uma mercadoria saudável na mesa do consumidor, né? A gente sempre lembra daquele tripé da sustentabilidade, né, que é ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. A agricultura familiar, ela está intimamente relacionada com a produção de alimentos. Existem estudos que dizem que a agricultura familiar é responsável por aproximadamente 70% do valor da produção de alimentos no país. Está relacionada com a produção de alimentos sem agrotóxicos, uma produção de alimento limpa, respeita o meio ambiente, que respeita os rios, mas também a propriedade é um lugar de vida dele, onde ele vive com a sua família. Bom, eu comecei quando eu tinha, acho que uns 13 anos, por aí, 12 anos. Eu comecei com plantação de milho, feijão, batata, junto com meu pai, né? Daí trabalhava na roça direto, plantava trigo,
Mas tudo naquele tempo era só na mão, né? Daí que passamos agora, faz 10 anos, vai fazer em março, que nós pegamos daí valendo na verdura, que eu peguei na associação. O pai trabalhava na agricultura antigamente, como trabalhavam, era bem diferente, né? Agora, desse jeito que está aqui, está bem melhor, porque se fosse daquele jeito que estava, sem esses projetos aqui, ia estar empregado. Ele empregou-se, trabalhou acho que 10 anos empregado e voltou comigo aqui, tá aí, casou e veio morar aqui. A nossa função do IDR Paraná hoje, nós trabalhamos com a extensão rural. A gente vê a propriedade como um todo, na questão da produção e também no bem-estar da família. Do começo, que os filhos eram pequenos, era só eu e a esposa. Fazia a roça minha e trabalhava ainda por dia com os outros para sobreviver, né? Sustentabilidade é a parte social de manter a família com renda aqui na propriedade, né? Ter renda, e a sustentabilidade ambiental também, que é a redução de agrotóxicos, ter uma propriedade mais limpa, mais saudável, um alimento mais puro. Ele não fica restrito a uma única cultura. Além da renda da propriedade, ele pode buscar rendas fora da propriedade. São vários tipos de renda que compõem a renda da família. Isso é a pluriatividade da agricultura familiar. Fazer pão. Então nós fazemos daí pão. Comecemos lá embaixo, quando começamos a entregar no estado, sabe? Umas máquinas, agora fiz a cozinha para as mulheradas trabalharem com os pão. A agricultura familiar é o que tem a maior potencialidade para trabalhar dentro da produção orgânica. Quais são as vantagens para o produtor? Primeiro, que ele tem acesso a mercados institucionais, como a questão do PENAI ou do PAA, que são, né, os programas de merenda escolar. Esse aqui é o repolho, então, que tem as etiquetas. Cada etiqueta é o nome das escolas, onde vai ser entregue, que ele vai ser entregue na escola. E vai ficar aqui, dá mais de 200 caixas, vai ficar cheinho aqui. Abastecimento em geral, né, de instituições públicas. Então, isso facilita o acesso aos agricultores familiares. Então, porque um produtor orgânico ele pode ter até 30%, um acréscimo do valor de até 30% a mais do que se fosse produzido de forma convencional. Então, isso também permite a permanência das famílias no campo, né, e o acesso a esses mercados específicos. É bom de trabalhar porque você sabe o que você está plantando, o preço que você vai entregar. A agricultura familiar é até 4 módulos fiscais. E esse módulo fiscal, ele tem um tamanho que é definido pelo INCRA, né, que varia de acordo com o tipo de exploração que se dá em cada município. Então, a partir desse módulo fiscal, é que você determina o tamanho, né, da área explorada pela família no imóvel rural. A maioria é na mão, né? Tem rotativa, fazer os canteiros, planta na mão com o cavalo, porque é tudo pequeno, né? A maioria na mão, na enxadinha, carpindo. Não necessariamente toda a produção agroecológica é orgânica, certificada, né? Ou vice-versa. Então, quando a gente fala na produção orgânica, então existe uma lei brasileira, a 10.831, que rege uma série de normas para que aquela propriedade ou aquele produtor seja considerado orgânico. Sim, a agroecologia ela busca a questão da sustentabilidade. Esse sempre foi um sonho nosso, implantar agrofloresta, né? É um processo lento, né? Porque você está reparando uma área que foi degradada, né? A gente iniciou o plantio agora, acredito eu que daqui a 5 anos que a gente vai ver algum resultado, assim, tanto na parte econômica, né, quanto na parte de recuperação, né, desse pedaço aqui. Então, o sistema agroflorestal também ele busca esse equilíbrio, né? Então, a gente tem espécies que fornecem massa verde para ser incorporada no solo, ou espécies que são espécies que fixam nitrogênio no solo, que é o caso das leguminosas.
Então se busca toda essa interação para você ter um sistema produtivo. Mesmo, né, sendo uma área pequena aqui, a gente está contribuindo, né, para a população mesmo. Dentro da agricultura familiar, a gente pode fazer uma divisão de algumas agriculturas familiares. A gente pode enxergar aquela agricultura familiar que está mais desenvolvida, que estão integrados a uma grande cooperativa, que são aqueles produtores de suínos e aves, e esses são os agricultores que estão mais capitalizados. Abaixo desses estão aqueles agricultores que comercializam a sua produção nas feiras livres, que dependem dos programas de compras institucionais do governo, que de certa maneira conseguem ter uma renda, tá, além da sua sobrevivência. E abaixo desses são aqueles agricultores mais pobres, que realmente são esses agricultores que necessitam, são extremamente dependentes da atuação do poder público, de políticas governamentais em relação a políticas públicas. Então são essas 3 camadas de agricultores familiares que a gente pode enxergar. O assentado do Programa Nacional de Reforma Agrária, ele é um agricultor familiar. Só que ele é um agricultor familiar que está no início de um processo. O INCRA apoia a instalação desse agricultor familiar, né, com créditos específicos para que ele possa iniciar a produção. São áreas menores, não são áreas grandes, mas é um número significativo de famílias que dependem da atividade rural para sobreviver. O Paraná é um dos que tem o maior número de produtores certificados do Brasil, 3.500 produtores. Únicos estados do Brasil no momento que tem um programa estadual de certificação pública. Ou seja, que o produtor familiar, né, ele tem acesso a todo esse processo para certificar sua propriedade sem custo nenhum. Certificar a propriedade, que era algo que nós não tínhamos, né? Nós produzíamos assim, como eu falei, por conta própria, né? E falava assim, vendia na confiança, né? Que o nosso produto era orgânico. Né? Então o Paraná ele é pioneiro nessa questão da produção orgânica. É o 5º colocado mundial, tá, em faturamento na produção de alimentos. Se a gente considerar só a agricultura familiar, o Brasil passa a ser o 8º produtor de alimentos, para a gente ter uma ideia da importância da agricultura familiar na produção de alimentos do país, na soberania alimentar do país. Aí há 1 ano e meio atrás, nós conhecemos o CPRA, que é o Centro Paranaense de Agroecologia. Aí sim nós tivemos apoio técnico, né? Aqui a gente está com as análises de solo pelo método de Pfeiffer. Ele é um método que ele vem surgindo com a agricultura biodinâmica, que ele traz um olhar diferente para a propriedade, não como um espaço físico, mas como um organismo vivo, onde tudo está entrelaçado e está em interação. Essa aqui, ela é para além da análise química. Ela também tem uma interação da microbiologia do solo, da matéria orgânica. Ela é muito fácil para ser feita. O agricultor ele pode fazer na propriedade. Então aqui a gente tem algumas amostras de propriedades de agricultores que vêm para fazer o curso. Em cada localzinho assim que a gente olha, ele vai estar mostrando uma parte desse solo. A parte mineral, da matéria orgânica, a parte microbiológica. E quanto mais ela abre e quanto mais interage, está mostrando para nós que esse solo ele está bem. Conforme ela vai fechando, não abre e as partes não interagem, está mostrando que esse solo está sofrendo de alguma forma. Em alguns países, os agricultores usam para mostrar como se fosse um certificado hoje que é o nosso orgânico, de como o solo deles estão sendo tratados, porque é como se fosse uma amostra do seu solo sendo trazida e de como você está tratando esse solo. Mas aqui no Brasil ainda não é usado como um certificado. Aqui no Brasil é o selo Cisorg dos orgânicos. A cromatografia de Pfeiffer, ela é como se fosse a íris dos nossos olhos, mas a íris do solo, porque ela conta a história desse solo, assim como as nossas íris também contam a nossa história. Eu já estou com quase 70 anos, deixa eu pro filho, né?
de ver a propriedade como um todo, a sustentabilidade da propriedade, né? Para buscar o equilíbrio maior do sistema. De uma maneira mais correta, né? Então aí vai de você saber para onde você quer ir. Mesmo, né, sendo uma área pequena aqui, a gente está contribuindo, né, para a população mesmo. Produção e consumo, né, que não tem por que estarem juntos, ninguém é exclusivamente produtor, ninguém é exclusivamente consumidor, né? Todos nós precisamos consumir para poder viver. Se você for definir o papel do ser humano no bioma, o nosso papel é de um arrumador. A natureza funciona como um ciclo da vida, onde a gente só tem que pegar o nutriente de um lado e colocar no outro. E a gente reinsere esses elementos que foram sequestrados do ciclo da vida para dentro do ciclo da vida. A gente tem a coleção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Então ele vai tratar muito suave as doenças. Entre as 30 mil plantas, 35 mil plantas comestíveis que a gente pode arrumar. Então aprender a criar um equilíbrio biológico é mais importante do que a gente pensar no equilíbrio químico que a gente tem numa resposta de um lado do laboratório. Então, as plantas medicinais também a gente utiliza algumas para a formulação de produtos fitoterápicos. A gente jogar lixo fora, a gente joga lixo dentro do nosso quintal, porque a gente entende que o nosso bairro está cercado de nutrientes. Eu não consigo reduzir 100% do meu lixo, mas 50% não há por que não. Quando tomamos consciência, sentimos ou conhecemos algo que nos permite vivenciar, experimentar ou compreender situações externas ou a totalidade de nosso mundo interior. Olhando para dentro, talvez vejamos uma mesma situação de um novo modo. E assim nos desenvolvemos e assim nos tornamos melhores do que ontem. Cada informação, uma semente que germina, cresce e produz frutos. A gente não tem autorização dada por ninguém para chamar aquilo que é parte da criação, né, de lixo, né? Isso não é lixo, são elementos que fazem parte do ciclo da vida. Quando a gente chama isso de lixo e delega isso para alguém, a gente cria um problema. E a gente reinsere esses elementos que foram sequestrados do ciclo da vida para dentro do ciclo da vida. A compostagem foi exatamente esse incômodo, né, de você entender que cada cidadão, por exemplo, uma cidade do tamanho de Curitiba, 2 milhões de habitantes, cada cidadão produz por dia, no mínimo 1 quilo, às vezes 2 quilos de lixo por dia. A cidade coloca no aterro sanitário 2 milhões de quilos, 2.500, 2.000 toneladas, 2.000 toneladas, é milhão mesmo, né? Com M de minhoca. O mais importante do que você pensar na química, no laboratório, é você pensar que você está lidando com um ser vivo. Então é observar o seu solo, observar o seu jardim como um ecossistema. Então aprender a criar um equilíbrio biológico é mais importante do que a gente pensar no equilíbrio químico que a gente tem numa resposta de um lado do laboratório. A gente está fazendo com que os nutrientes circulem no nosso jardim num que a gente chama de ciclo da vida, uma cadeia muito curta. A gente jogar lixo fora, a gente joga lixo dentro do nosso quintal, porque a gente entende que o nosso bairro está cercado de nutrientes. A natureza funciona como um ciclo da vida, onde a gente só tem que pegar o nutriente de um lado e colocar no outro, e esse nutriente está ao alcance das mãos. Agora, o lixo orgânico, ele tem ferramentas incríveis, desde aquelas que a vovó usava, de chegar no fundo do quintal e fazer uma pequena compostagem com folhas de varredura e o resto de alimentos que está ali, os rejeitos e tal, até aquilo que a gente faz hoje quando vive num apartamento, né? As composteiras de uso doméstico, né? Que você pode usar num apartamento, tem modelos e tamanhos completamente diferentes. Você tem condição de fazer isso e mesmo que não haja mais o quintal, mesmo que não haja mais o plantio, que pode existir de maneira vertical nos prédios e tal, que é uma outra história, você tem os parques, você tem as plantas que estão aí pedindo nutriente, né? Então o uso das minhocas é uma das ferramentas que você existe. Existem outras técnicas, né? Mas essa é a técnica mais adequada, né, e simples, e limpa, inodora e tranquila de você fazer.
e devolver isso de maneira muito rápida, né? Se você não tem um plantio onde você pode, normalmente você vai gerar, no caso de um apartamento, muito mais do que a área que você tem para plantar, mas os parques estão aí precisando de nutriente, sabe? As plantas que você pode ocupar em espaços públicos e o próprio composto que pode ser doado para quem leva o seu feirante, né? Para que ele bote como, se o seu feirante é produtor, para que ele coloque como composto orgânico, leva num parque e coloca isso aos pés de uma árvore, de uma planta, que vai se sentir muito bem alimentada por aquilo que você trouxe ali de nutrientes, né? A gente tem a coleção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, né? E na parte das plantas medicinais, a gente tem a representatividade da utilização das plantas medicinais com o que a gente chama de relógio do corpo humano, né? Então isso é uma filosofia que vem da medicina chinesa, né? E também está relacionada à questão da energia vital do corpo. Então as plantas medicinais também a gente utiliza algumas para a formulação de produtos fitoterápicos, que são utilizados para formação tanto de florais como também para o tratamento dos animais. Então todas as plantas que se encontram nesse canteiro aqui, entre as 11 e as 13 horas, elas vão ter uma ação benéfica para os problemas do coração. É uma forma didática também das pessoas irem conhecendo as ervas e os seus usos. A homeopatia, ela é um método terapêutico e ela é feita a partir de origem, pode ser vegetal, animal ou mineral. E o que muda dela em relação aos outros medicamentos é que ela é muito diluída. Então a gente tem muito pouca matéria, que a gente fala, né, da planta dentro dos vidrinhos. Então ele vai tratar muito suave as doenças. Aqui a gente utiliza para tratar os animais, os vegetais e o solo também. Por exemplo, o Nux vomica, ele é uma homeopatia que age para desintoxicar o solo. Então aqui a gente faz a tintura mãe, a gente faz a homeopatia também. É uma ferramenta que o agricultor pode ter na propriedade, ele mesmo pode fazer. Os florais, eles são feitos a partir das flores, eles não são diluídos como a homeopatia é e eles agem no campo emocional. Então a gente utiliza aqui muito para os animais. Por exemplo, quando a gente separa uma vaquinha do lote dela, ela sente muito. A gente percebe que ela fica triste, ela para de se alimentar, ela começa a estar mais susceptível a doenças e quando a gente entra com os florais, elas melhoram. Então, a gente tem o site do CPRA, que é o www.cpra.pr.gov.br e dentro do site a gente tem uma parte de publicações e cartilhas. Então a gente tem desde a parte do relógio do corpo humano, como eu expliquei aqui, ensinando a montar, né, como é que é a questão da distribuição das plantas, né, no relógio, como também das abelhas sem ferrão, como também da produção orgânica, formulação de extratos, o uso de fitoterápicos, homeopatia. Então a gente tem um vasto material de apoio para as pessoas que têm interesse em aprofundar o conhecimento. Eu não consigo reduzir 100% do meu lixo, mas 50% não há por que não. É o desafio de ter um trabalho e uma rotina na vida com várias outras rotinas, por exemplo, botar tudo num saco e levar lá fora para o lixeiro. O trabalho que dá de você misturar lixo, botar num saco e botar lá fora para o lixeiro é maior do que o que você teria de pegar esse mesmo resto, colocar numa caixa e deixar as minhocas para trabalhar ali durante 2, 3, 4 meses e te entregar o material totalmente compostado. O manejo adequado desse resíduo que acaba se concentrando na cidade em lugares que podem virar, como aqui, né, centros de produção, né? Você tem a condição de adubar e devolver isso para matas, onde vai isso ser processado pelas árvores e também ajudar na captura de carbono e melhoria das ilhas de calor que a gente tem. Então, quer dizer, a relevância social disso é enorme, fora que você não vai impactar a casa dos outros, a água dos outros. Então, a água... É muito mais caro despoluir o Iguaçu do que não poluí-lo, por exemplo, né? É muito mais simples. Se você for definir o papel do ser humano no bioma, o nosso papel é de um arrumador, um papel cosmético, né? Um papel que vem de cosmos, né? Cosmos é arranjo, né? Organização. Então, o nosso papel do bioma, da nossa espécie, é de arrumador, arranjador, organizador do bioma natural, de forma que
a gente dê lugar a plantas úteis, né? Entre as 30 mil plantas, 35 mil plantas comestíveis que a gente pode arrumar, até aquelas que nos dão madeira, aquelas que nos dão roupa, aquelas que nos dão corantes, aquelas que nos dão... A gente arruma isso. E essa arrumação, feita no sistema agroflorestal, no sistema permacultural, no sistema da agricultura indígena, a gente chama de jardinagem. Produção e consumo, né? Que não tem por que estarem juntos, ninguém é exclusivamente produtor, ninguém é exclusivamente consumidor, né? Todos nós precisamos consumir para poder viver. Agora, esse consumo está ligado a uma menor quantidade do que a nossa capacidade produtiva. É produtor, ser capaz de produzir uma comida, produzir uma roupa, produzir alguma coisa, e em estabelecimentos econômicos, né, eu consigo fazer as trocas dessas coisas que eu produzo e ganho e acumulo essa riqueza na base. Quando você é rico de verdade, você vai conseguir avaliar que a tua vida é rica. Você come bem, você está com amigos, principalmente, né? Aqui tem uma frase na casa que a gente repete muito: ser rico é ter amigo. Esse daqui é um dos modelos existentes de compostagem, tá? Que é uma compostagem viva. Isso aqui é um minhocário, né? Que a gente batizou ela de lixeira viva por causa disso. A gente utiliza minhocas junto com o processo, além dos micro-organismos que estão agindo também para fazer o processo de compostagem. Como que funciona esse kit, né? Ela é composta das 3 caixas. Então, uma caixa embaixo é para receber o chorume, que é toda a água, o líquido que está escorrendo desse resíduo vai ficar acumulado no fundo, e as 2 caixas superiores para depositar o lixo orgânico, né, o lixo da nossa cozinha. Então, como é que ela funciona? A gente começa colocando o lixo orgânico em uma das caixas, essas 2 caixas, né? E sempre que a gente coloca um baldinho de lixo orgânico aqui, a gente vai cobrir ela com material seco, com as folhas secas, né? Isso vai fazer um equilíbrio entre o carbono e o nitrogênio e vai fazer com que tenha uma condição melhor para as minhocas e os micro-organismos agirem aqui nesse material e a decomposição acontecer de uma forma rápida e também mais limpa, sem gerar odores desagradáveis, vai fazer uma proteção também contra insetos, mosquitos, moscas, etc, né? E a gente vai intercalando esse material então. Cada vez que a gente coloca uma porção de lixo orgânico, a gente coloca uma mesma porção, o mesmo volume de material seco por cima e fazendo camadas sobre a caixa, né? Quando essa caixa chega até o final, a gente pode começar o mesmo processo na caixa de baixo, na caixa seguinte, e vai intercalando. Enquanto a gente está colocando esse material, como eu falei, aqui além dos micro-organismos tem minhocas trabalhando também. E essas minhocas vão começar então a digerir esse material que a gente tem aqui, as folhas, o lixo orgânico, né? E elas vão transitar entre essas caixas aqui fazendo a decomposição. Essas caixas elas são furadas embaixo, né? Que faz com que o resíduo, a água contida no lixo possa descer e as minhocas também possam circular entre uma caixa e outra, né? Então a gente não tem que manejar as minhocas, né? Elas vão circular pelas caixas à medida com que vai tendo comida, disponibilidade de alimento para elas. Quando elas terminam de processar então o conteúdo de uma caixa, elas migram para a caixa seguinte. A gente costuma começar por essa caixa do meio, quando ela encheu, a gente começa a colocar o lixo na caixa de cima, e quando as minhocas terminam de comer o que está aqui na caixa do meio, elas migram sozinho pelos furos para essa caixa aqui. E o resultado que a gente tem, então se no começo a gente tinha esse material, né, o lixo orgânico fresco misturado com as folhas, né, em torno de 60 a 90 dias, o que a gente vai ter no final é o composto pronto, né? O humus de minhoca pronto. Aqui a gente tem algumas minhocas ainda trabalhando, mas quando chega nesse ponto, aqui as minhocas trabalhando, mas quando chega nesse ponto elas já estão migrando para a caixa de cima. Então quando esse material fica pronto, a gente limpa essa caixa, tira esse material para a gente usar esse adubo e tem uma caixa vazia para continuar. A caixa com material fresco vem para o meio e a caixa vazia vem para cima e a gente tem uma caixa nova para continuar, né? A gente pode inclusive acrescentar mais caixas, mais 1 ou 2 caixas desse sistema, caso o volume de resíduo da casa seja maior do que a capacidade da caixa de processar, né? E na última caixa, então, a gente tem armazenado o chorume, que a gente tem uma conotação ruim quando a gente fala de chorume, a gente sempre pensa no aterro sanitário, contaminação dos rios, né? Mas nesse caso aqui, como a gente só está entrando com material orgânico,
O chorume, ele é um biofertilizante, é um material também rico em nutrientes que a gente pode usar para adubar as plantas, né? Então a gente pode tirar ele por essa torneira aqui, e sai um líquido bem escuro, um pouquinho espesso às vezes, e a gente pode diluir ele então na água e utilizar ele como um fertilizante, direto sobre as plantas, sobre as folhas ou sobre o solo mesmo, né? Que ele também é um material muito rico em nutriente para as nossas plantas. Então tudo se aproveita, a fase sólida, a fase líquida do material, tudo é aproveitado aqui e vira fonte de nutriente, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando vai manusear um minhocário? Então é fazer sempre esse intercalamento entre o resíduo orgânico e as folhas secas, né? Isso vai criar um equilíbrio, vai criar uma barreira para proteger esse material também de vetores, de insetos, tá? A caixa é fechada por esse motivo também, então isso facilita o trabalho aqui dentro e dificulta a entrada dos insetos, né? Indesejados, como moscas, drosófilas e tal. O outro cuidado é não colocar nada que seja agressivo às minhocas. Então as minhocas têm uma pele muito sensível, então a gente evita de colocar excesso de fruta cítrica, como casca de limão, casca de laranja, casca de abacaxi, ou coisas muito picantes, como pimenta, cebola. As cascas secas a gente pode colocar, mas coisas que têm sumo muito ácido a gente evita porque isso pode prejudicar as minhocas, né? Então o cuidado na caixa é sempre a gente dar um conforto para as minhocas, porque com isso a gente vai ter uma população bem grande delas. Isso vai fazer com que o processo se acelere cada vez mais, né? Então a gente começa aí com um processamento de uma caixa aí em torno de 90 dias nos primeiros ciclos, mas com uma população bem estabelecida a gente reduz isso daí para 30, 45 dias a gente tem uma caixa pronta. Então ele é muito rápido e muito eficiente. Então um kit bem dimensionado, com tamanho de caixa, número de caixas, é possível de uma família dar conta de todo o seu lixo orgânico. Porque a gente entende que o nosso bairro está cercado de nutrientes e precisa voltar para o solo, para esse ciclo da vida. A natureza funciona como um ciclo da vida. Então você tem uma redução de gases de efeito estufa, você tem uma redução da pegada de carbono, leva num parque e coloca isso aos pés de uma árvore, de uma planta, que vai se sentir muito bem alimentada por aquilo que você trouxe ali de nutrientes. Quer saber mais sobre medicinais, quer saber mais sobre abelha sem ferrão. Então a gente tem um vasto material de apoio para as pessoas que têm interesse em aprofundar o conhecimento, né? A gente está sempre de portas abertas para responder e receber as pessoas que têm interesse. Nós somos seres do jardim, como são as borboletas, como são as abelhas, como são as minhocas, como são os passarinhos. Eu acho que essa é a grande frase, né? O jardim é o nosso lugar.